Agostinho, que nos fala a partir de Itália. Isao, muito bem-vindo a esta nossa emissão especial. Obrigado pelo convite. Boa noite, Temo, boa noite aos amigos do painel e também aos três criadores da PPA. Isao, já voltamos assim dentro de mais alguns instantes. Lembrar que já são então 21 horas e 3 minutos em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos da América. A qualquer momento começa então o debate. A televisão tentora deste sinal já começou então a fazer a transmissão, que a qualquer momento vamos então passar também aqui para a TP Notícias, e começa então um momento ainda de explicação das regras do debate. Lembrar que as perguntas deverão ter até 2 minutos, as perguntas terão 1 minuto por cada um dos jornalistas que vão então entrevistar estes 2 candidatos, e as respostas terão até 2 minutos. Os microfones estarão colocados em modo mudo para quando um ou outro candidato estiver a falar, para evitar que hajam interrupções na fala um do outro, justamente para evitarem-se cenários como os que aconteceram no passado. Neste momento temos já o sinal da CNN, e que a qualquer momento vamos então passar para o nosso telespectador para acompanharmos aqui em direto este debate com tradução simultânea a partir de Atlanta, nos Estados Unidos da América, na Geórgia. Vamos então acompanhar este debate que começa já dentro de alguns segundos. Agostinho, o que é que não foi debatido neste primeiro debate? Me parece que os assuntos essenciais foram abordados, não é? Abordaram questões que têm a ver com a economia, com a imigração, com a política externa, sobretudo com focos à guerra ucraniana e também o conflito no Meio Oriente. Se calhar não abordaram o conflito que acontece no Sudão ou, enfim, no sul, no leste da República do Congo. Abordaram a questão que tem a ver com, enfim, os impostos, a redução dos impostos. Eventualmente deviam ter dado maior atenção à questão do aborto e também à questão dos direitos sociais e econômicos dos cidadãos dos Estados Unidos, sobretudo tendo em conta o contexto atual da apreensão econômica, não é? Os Estados Unidos, sim, são a maior economia do mundo, mas também é daquelas que têm o maior número de desigualdade econômica, não é? Isso foi estudado por Piketty, por Chomsky. Quer dizer, é uma economia muito liberalizada, onde está a fazer aquele poder, e as pessoas que estão cá para baixo muitas vezes não conseguem obter o que precisam para poder sobreviver. Daí as chamadas food stamps, né, que são as ajudas que o governo dá para as populações que não podem ter comida para comer. E também em grandes cidades como Califórnia ou Nova York e outras enfim, dos Estados Unidos, nos grandes subúrbios dos Estados Unidos, há pessoas que não têm residência, não têm casa, ou seja, há riqueza sim, que está concentrada no topo da pirâmide, mas cá para baixo há uma pobreza bastante grande que não se consegue resolver. Agora, do ponto de vista da política externa, eventualmente também os jornalistas, se não tiverem uma preparação específica sobre essas matérias, podem não colocar questões pontuais. Por exemplo, como é que o presidente Donald Trump pode resolver o conflito durante o período de passagem de pastas, uma vez que só depois de tomar posse, isso se for eleito, que pode resolver este conflito. Ou seja, aí se calhar uma outra questão de follow-up tinha que ser colocada para saber como é que ele vai conseguir resolver o conflito russo-ucraniano, estando ainda em fase de passação das pastas, caso ele vença as eleições. E depois também há uma visão muito diferenciada sobre a política externa de um e do outro, que é as doutrinas que eles seguem. O presidente Trump segue a política de Kissinger, ele é um kissingeriano. Biden, ele é um que segue a política de Brzezinski, né? Que é a política ligada a cortar qualquer influência russa no espaço da Europa do Leste, porque, segundo um dos ideadores da chamada política de Hitler, que é McKinley, quem controla a Europa do Leste controla a chamada Ilha do Mundo. E quem controla a Ilha do Mundo controla o mundo. O presidente Joe Biden pretende acabar com o domínio
da Rússia na Europa do Leste, ou seja, na massa que estende, que vai desde a Europa do Leste, Ásia Central até ao Indo-Pacífico, ao passo que Trump é mais um siciliano que pretende evitar que haja uma unificação das potências globais capazes de minarem a hegemonia dos Estados Unidos. É isso que acontece agora. Mesmo Kissinger, enquanto esteve em vida, criticou a guerra na Ucrânia porque entendeu que as grandes sanções que foram impostas contra a Rússia vão aproximar a China. E é isso que exatamente aconteceu. Então, são visões antagônicas que existem entre um e o outro que explicam o seu modo de viver a política externa dos Estados Unidos. Agora, em relação às questões pontuais, é ponto assente que quer um candidato, quer o outro, têm quase que têm valores diferentes, por exemplo, em relação ao governo. Os republicanos são pelo governo pequeno, né? Um governo pequeno com uma menor incidência na vida dos cidadãos. Os democratas são mais para os governos grandes, né? E depois também a questão aqui das taxas, os republicanos tendem a taxar menos as empresas que produzem riqueza, os democratas tendem a taxar mais as empresas que produzem riqueza, ou seja, existem notas e princípios e valores que defendem um candidato e o outro, porque também são quase que estão no DNA dos princípios fundadores dos movimentos que eles defendem. Uma nota importante para concluir é a ausência neste debate do terceiro candidato, que é John Kennedy, o filho do ex-candidato às eleições de 68, irmão de John Kennedy, que nessa altura também ainda não se retirou, digamos assim, da corrida à Casa Branca. Então, de volta a deixar claro que o que mais interessa para o eleitor norte-americano, partindo do princípio que terá sido esta a visão dos entrevistadores, é justamente as questões de política interna. Houve a questão do modo de vida das minorias, falou-se aqui dos imigrantes, os hispânicos, sobretudo os negros também, e falou-se dos veteranos. Portanto, há minorias que estão com necessidades extremas nos Estados Unidos da América e Biden dizia que uma condição que lhes foi relegada por Trump diz que terá feito mais para estes e que a condição em que vivem hoje é de Biden. Quais são os desafios internos para a situação social do americano da classe média ou da classe baixa? Bem, a situação da população da classe média dos Estados Unidos e também do resto do mundo pode ser explicada por pensamento de Alvin Toffler, que diz que o analfabeto do mundo de hoje não é aquele que não sabe ler, mas aquele que não aprende, não desaprende e não volta a aprender, porque a economia mundial mudou completamente, não é? As qualidades laborais exigidas no passado não são mais exigidas hoje. É importante que os funcionários, os desempregados, tenham uma qualificação que o mercado exige para poderem concorrer para os postos de emprego que existem para a economia deste século e na economia do passado, onde, enfim, o operário era quase que a figura central, não é? Este operário depois foi também elemento central no nascimento de partidos políticos de esquerda e mesmo até dos partidos de direita, como no caso concreto europeu, do Partido Popular Europeu. Hoje, o operário é um tecnólogo, é um indivíduo que domina as plataformas de comunicação digital, as ferramentas de comunicação digital, e aí onde está o emprego. E também podem consultar os ensinamentos de Robert Kiyosaki, não é? No seu manual famosíssimo sobre educação financeira, relativamente ao pai pobre e o pai rico, onde ele fala exatamente da importância de que as pessoas pobres são pobres porque não usam o cérebro, e faz uma alegoria dos três poderes na mitologia japonesa, isto é, o poder enquanto espada, o poder enquanto joias e o poder enquanto espelho. O espelho sendo este elemento de reflexão, de introspecção do indivíduo sobre o seu papel na sociedade. Em todo caso, os Estados Unidos ainda são a principal economia do mundo, embora o foco, digamos assim, o fosso, o hiato em relação à China tenha vindo a reduzir, e se os Estados Unidos
sobretudo a classe do establishment, voltar ao espírito de New Deal de Franklin Roosevelt, que colocou no centro a questão da economia social, da igualdade econômica, da justiça social, poderá voltar a ter essa classe média, enfim, robusta, que depois pode consumir para que a economia cresça. Porque o segredo do crescimento de qualquer economia é o poder de compra. Se o poder de compra diminui, a economia não circula, não é? E, por consequência, o Estado deve intervir com subsídios que, por sua vez, são pagos com quê? Com os impostos que o Estado deve aumentar nas empresas que produzem a riqueza, criando um ciclo que pode redundar em recessão. Daí que os Estados Unidos, que são a economia mais rica do mundo agora, para ultrapassarem as dificuldades econômicas que têm internamente, pode voltar àquele espírito do passado para que a riqueza possa ser colocada nas mãos também dos cidadãos que tenham tido uma formação correspondente com, digamos assim, as exigências do mercado laboral atuais. Certamente serão assuntos que os estrategas de campanha de cada um dos candidatos vão